Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio estar aqui, que privilégio poder mais uma vez estar ministrando o estudo dentro da série sobre quem é o Filho. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração para que Jesus esteja conosco, para que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento. Então vamos orar. Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque a sua graça é maravilhosa, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco em todo momento e o Senhor é quem nos persuade a confiar, Pai. Até mesmo encarar um frio como o de hoje e estar aqui na sua casa, como povo de Deus reunido para prestar culto ao Senhor, para ouvir mais da sua palavra, para aprender mais sobre quem é o Senhor e o que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. E te louvo, Deus. Pedimos, Deus, encarecidamente nesse momento, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o que for ensinado hoje não saia daqui, Pai, sem nenhum fruto, e que o Senhor, Pai, a partir do estudo que teremos hoje, Pai, conhecendo mais sobre quem é Jesus, isso nos constranja e que nós vivamos uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Te louvamos, Pai, em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando um pouco sobre a pessoa do Filho, né? Como vocês bem sabem, como nós temos visto já há algumas semanas. E dentro dessa série, nós começamos há cerca de 2 semanas a estudar uma minissérie sobre os ofícios de Cristo, né? Nós já ouvimos, na primeira aula sobre isso, nós já ouvimos falar sobre o ofício profético, né, 2 semanas, e semana passada nós falamos sobre o ofício sacerdotal de Cristo. E hoje, né, para dar sequência a isso, nós vamos falar sobre o terceiro ofício de Cristo, que é o ofício real, o ofício de Jesus como o Rei Todo-Poderoso, como o grande Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso eu convido novamente os irmãos, semana passada a gente leu esse texto, por isso que eu digo novamente, abrindo o Salmo 110, para a gente ter uma noção do que a gente vai tratar hoje, tudo bem? Salmo de número 110. E diz assim, então, a palavra de Deus, no Salmo de número 110, vamos ler dos versículos de 1 a 3, tá bom? Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Aqui é um salmo davídico, né, mas que está falando sobre uma realidade futura sendo consolidada na pessoa de Jesus, né, na pessoa do próprio Cristo. E esse texto dos Salmos escolhi propositalmente para que a gente sempre lembre que o Antigo Testamento está falando também de Cristo. O Antigo Testamento, por mais que ali naquele momento, toda a progressão da história, falando sobre quem é Jesus, apontando para Cristo, não tivesse ainda sido concluída, hoje nós que já experimentamos, já vimos a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, né? Para cumprir tudo que o Antigo Testamento falou, nós podemos olhar para um texto do Antigo Testamento e entender, sim, está sendo falado aqui sobre quem é Jesus. E Jesus aqui, né, nos Salmos que Davi escreveu, sendo rei também, está expressando também a divindade, não apenas a divindade, mas também o ofício real de Cristo, o rei verdadeiro, porque até mesmo Davi, que está falando aqui,
não é assim um rei, em última instância, o principal rei. Ele apontava para Cristo também como no seu reinado, tanto que uma das promessas e uma das alianças que Deus firma com a humanidade, e principalmente por meio de Davi, é de que a sua linhagem perpetuaria, né, e até a vinda ali do Messias, e esse Messias seria então o grande rei, o rei eterno, né? Mas antes de nós darmos sequência aqui ao nosso estudo, eu queria recapitular um pouco sobre os ofícios de profeta e sacerdote, que quando nós olhamos lá em Gênesis, por exemplo, nós vemos o ofício do profeta, nós vemos que o profeta, ele seria a palavra criadora do Pai, né? Lá em Gênesis nós vemos também o anjo do Senhor que traz a revelação da vontade e da aliança de Deus. E lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vemos que o profeta, ele é a testemunha fiel, que traz a revelação, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Nós vemos também sobre o sacerdote, lá em Gênesis, nós vemos o sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós vimos um pouco semana passada sobre o ofício sacerdotal de Cristo, né, e que o descendente ele seria o mediador das bênçãos para todas as famílias da terra. E lá em Apocalipse nós vemos que o ofício sacerdotal ele se cumpre quando no cordeiro que foi morto, né, e que por meio desse sangue, do sangue vertido ali, ele liberta e compra para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E quanto ao ofício real, lá em Gênesis, nós vemos que existe uma promessa que Jacó faz a Judá, que é um ancestral de Jesus, né, que o descendente de Judá, ele teria esse cetro que nós lemos aqui no Salmo 110, o cetro que jamais se apartaria, e que também lá em Gênesis 3,15, quando ele foi prometido lá, já de forma imediata, um Redentor, lá em Gênesis 3,15, de que esse descendente pisaria ali a cabeça da serpente. E esse ofício real, nós vemos lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, que o rei, né, Jesus, ele é o vitorioso leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o soberano dos reis da terra, né, e que possui, reina e governa com cetro de ferro sobre o reino do mundo e que julga e guerreia com justiça. E por que eu fiz esse panorama para a gente lembrar? Para a gente ter uma ideia aqui. Nós precisamos ter em mente que os ofícios, eles são eternos. Os ofícios, eles sempre existiram. Jesus, ele sempre foi profeta, Jesus, ele sempre foi sacerdote e Jesus sempre foi rei. E isso se perpetua ao longo de toda a eternidade. Não apenas no tempo, né, no nosso tempo cronológico, mas na ausência de tempo, que é a eternidade, né? O que vai diferir apenas é como esses ofícios eles são administrados, né? Então, você pode se perguntar, mas como que Jesus ele continua, por exemplo, sendo sacerdote mesmo depois de ter voltado? Nós vemos na palavra de Deus que Jesus ele continua intercedendo por nós. Como que Jesus ele continua sendo um profeta depois de ele ter voltado? Nós ouvimos então agora pessoalmente da boca do próprio Deus as suas palavras. E o seu reinado, eu acho que ele é o mais óbvio disso tudo, de que o seu reinado ele fica o mais escancarado, por assim dizer, de que o seu reinado ele perdura, e é baseado nesse reinado em que nós temos confiança. Quando nós olhamos para as nossas vidas, entendemos que somos cidadãos dos céus, nós estamos falando sobre um reino, sobre um lugar de habitação. E nós olhando para nós mesmos, crendo em Jesus, sabendo o que Jesus fez por nós, nós entendemos que nós somos cidadãos dos céus, nós somos súditos do Deus eterno, e mais do que isso, Jesus ele compartilha também o seu reinado conosco, né? Nós não somos democratas nesse sentido, nós somos monarcas junto com Jesus. O pastor Patrick falou que ele duvidou que eu falaria isso aqui. O pastor Patrick está de férias, mas fica aqui registrado, né? E nisso tudo, eu gostaria de ler a pergunta de número 45 do nosso Catecismo Maior, para que fique mais claro como que se dá, como que a nossa teologia entende o ofício real de Cristo, né? Diz o seguinte, a pergunta de número 45 é essa: como exerce Cristo as funções de rei? Antes de nós lermos a resposta, eu gostaria de ouvir de vocês, como que Cristo ele exerce essas funções de rei? Porque nós ouvimos
Isso a todo momento. Nós cantamos as nossas canções, nós lemos isso, mas eu, de uma forma bem teológica, queria ver o que os irmãos pensam sobre isso. Como que Cristo ele exerce essas funções de rei? O Nicolas vai estar passando o microfone, se você tiver algo a contribuir, a perguntar. Marister, por favor. Você falou uma coisa que esses dias eu tinha pensado também, né, sobre o reino de Jesus, que ele é monárquico, porque ele dá todas as instruções, como no Sermão do Monte, ele dá todas as instruções que o reino do meu pai é aquele que fizer isso, que fizer aquilo, ele dá todas as instruções como se fosse uma constituição para entrar no seu reino. Então eu fiquei pensando, não dá para ser democrático, não. Nós temos que obedecer o que ele diz, porque se a gente for para o nosso coração, a gente não entra. Exato. Né? Muito bom. Isso que a Maristar falou é muito importante, porque fala de isso que ela falou é uma das coisas de como Jesus ele exerce esse ofício real. Mais alguém, meus irmãos? Gabriel, por favor. Não deu nem tempo para o Nicolas sentar ali. A pergunta talvez soe mais como uma provocação do que como uma pergunta, mas quando Jesus estava diante de Pilatos, ele falou: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus me defenderiam. Então, como eu interpreto essa passagem? Eu quero pedir se estaria correto ou não, mas que o reino de Deus ainda não surgiu, ainda não veio à terra. Ele vai vir quando Jesus retornar em glória, mas o que a gente vive ainda não é o reino de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso. Isso daí, então, respondendo a sua pergunta, Jesus ainda de um certo modo não estaria exercendo o seu ofício real, mas vai exercê-lo quando retornar. A gente vai falar um pouco sobre isso. Lembrem disso que o Gabriel colocou, porque isso daí é muito, muito interessante e muito importante quando a gente está falando sobre o ofício real de Cristo. Mais alguém quer contribuir? Então vamos dar sequência. Então diz assim a resposta da pergunta 45. Cristo exerce as funções de rei, chamando no mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os por causa dos seus pecados, preservando e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus e nem conhecem ao Evangelho, nem obedecem ao Evangelho. Então nós vemos aqui que existem questões muito pontuais, né, de um rei, né, de alguém que governa, né? Então nós vemos aqui que Jesus ele é rei, ele exerce o ofício de rei, chamando do mundo um povo para si, né? Nós vemos também que Jesus ele exerce o seu ofício real, estabelecendo oficiais, líderes para o seu povo, firmando leis para o seu povo, proporcionando ao seu povo as censuras da disciplina da igreja e outras coisas em relação, que são coisas muito mais espirituais. Mas nesse momento, dentro do nosso catecismo, nós percebemos pelo menos 3 esferas em que Jesus ele está governando, né? Nós vemos a esfera da igreja visível, a esfera da igreja invisível, e nós vemos a esfera do mundo, ou do universo, da criação. E eu gostaria de perguntar para os irmãos, o que vocês entendem por igreja visível e invisível? Amanda, por favor. Eu posso estar viajando na maionese e posso estar errada, mas... como é que era a mesma pergunta? Eu esqueci. O que seria a igreja visível e a igreja invisível? Bom, a igreja visível não seria tipo o templo que a gente está agora, uma igreja física, um lugar que é visto como uma igreja.
Agora, eu lembro em um trecho da Bíblia, eu acho que tiraram de contexto para mim, mas eu não sei, que onde tiver mais de uma cabeça louvando o meu nome, esta será a minha igreja. É tipo isso. E tem tudo a ver. Você falou de um texto em que Jesus está mais ou menos, se eu não me engano, está lá em Mateus 18. Vamos abrir lá? Está lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículos 17 e 18. Era um dos textos que eu tinha preparado para hoje também, né? Mateus 18, 17 e 18, que diz o seguinte. Mateus 18, 17 a 18. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse trecho aqui, ele comumente ele é conhecido como, ele é aplicado, né, como num sentido de oração, né, e o que não deixa de ser verdade. Porém, o texto aqui, onde é falado isso, ele está num momento de disciplina na vida da igreja, né? Isso que a Amanda falou é muito verdade. Quando nós falamos sobre igreja visível, nós estamos falando daquilo que nós estamos vivendo aqui, visivelmente, né? Quando eu estou olhando para a Mariellen, para o Nicolas, para a Amanda, quando eu estou olhando para vocês, quando vocês estão olhando para mim, quando nós viemos ao culto, quando nós prestamos culto ao Senhor, né? Essa igreja local, Igreja Presbiteriana do Tarumã, outras igrejas ali são a igreja visível, né? Onde Deus está, onde o povo de Deus está, numa forma local, né? No entanto, o que seria a igreja invisível? Seria os blocos de vento, assim, sendo uma igreja de ar, né? Era uma casa muito engraçada. Pode falar, Doriana? Pode falar lá, Nicolas, por favor. Eu entendo que a igreja visível somos nós, que nós fisicamente conseguimos ver e achamos que são os salvos. A igreja invisível é exatamente aquelas pessoas que fazem parte do reino de Deus e que só Deus realmente sabe quem são, né? É a tal da história do joio e do trigo. Só Cristo realmente conhece o coração e sabe que verdadeiramente são os salvos. Essa, para mim, é a igreja invisível. Isso, perfeito. A igreja invisível, ela é de fato a igreja, né? A igreja que Jesus chama de povo seu, né? Que chama de raça eleita, sacerdócio real. Essa é a igreja invisível. A igreja invisível, ela não se limita a um momento apenas da história, o hoje, né? A igreja invisível, ela é atemporal. Ela é a igreja que Deus chamou, é o povo de Deus que foi chamado desde a eternidade, né? Então consiste de gente de todo quanto é tipo, gente que de outros países, gente de muitas línguas, gente como a gente vê em Apocalipse, né? Quando Jesus chama, né? Nós vemos gente de todas as épocas da história. A gente precisa entender isso, é importante. A gente já falou várias vezes como que se dá esse sentido do que é a igreja. A igreja, ela começou lá no Éden com Adão e vai até a volta de Cristo. Esse tempo todo é onde está situada a igreja. Então é gente de todo quanto é canto, gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é tempo, né? Então, gente de tudo quanto é jeito, né? Então, nós precisamos olhar para a igreja e entender isso, que é o povo de Deus salvo, é o povo amado por Deus, o povo salvo por Jesus desde antes da fundação do mundo. Então, nós precisamos ter essa ideia, né? E essa questão que a Doriana falou do joio e do trigo é muito importante. Se aplica à igreja visível, mas ela é uma expressão também da igreja invisível, porque somente Jesus sabe quem são os eleitos.
Somente Jesus sabe quem é que vai crer. Somente Jesus tem o povo dele na mão dele, né? E de forma alguma esse povo vai ser disperso, né? Então, quando nós falamos de igreja, nós precisamos ter essa mentalidade de que a igreja ela não começou ali em Pentecostes, lá em Atos 2, e que se perdura ali e tal. Não, a igreja ela aconteceu todo o tempo. É por isso que nós falamos de Antigo e Novo Testamento. Lembra quando a gente estava estudando sobre as dispensações, o Antigo e o Novo Testamento? Nós estávamos falando no Antigo Testamento que o povo de Deus, ele olhava para aqueles sinais, olhava para aqueles símbolos, olhava para certas pessoas, Deus levantava certas pessoas, realizava obras a fim de apontar para uma realidade futura. E essa realidade futura é 100% cumprida em Jesus, que agora nós sabemos, né, no tempo que nós estamos, nós somos Novo Testamento, que ele é, de fato, o cumprimento de tudo que foi dito anteriormente, né? Dando sequência aqui, então nós vimos essa questão da esfera da igreja visível, e do mundo. O mundo, né, é onde nós estamos, é o lugar onde ímpios e santos estão todos juntos, né? E onde Deus ele governa, é a jurisdição de Deus, é o mundo. E quando eu falo o mundo aqui, eu falo no sentido daquilo que o ser humano não apenas conhece, mas do que ele entende por ser real, né? O seu senso de realidade. Ou seja, a gente não sabe hoje, por exemplo, se o universo ele é infinito ou se ele tem um fim. Nós temos hoje a ideia do universo observável, né? Então quer dizer que pode ter mais. Mas não importa, qualquer expressão de realidade é a jurisdição de Deus. Deus ele reina em todos os lugares. Deus ele é Senhor em todos os lugares. E aqui onde nós estamos, nós cremos, pela fé, de que nós somos a coroa da criação. O ser humano é a coroa da criação. Deus ele criou não apenas este mundo, mas criou todo o universo, a fim de que o homem ele seja o mordomo dele, o mordomo autorizado de Deus, a fim de cuidar de tudo. Porém, por causa do pecado, nós somos extremamente limitados a isso, né? Mas enfim, o mundo é onde Deus reina. O mundo é tudo que existe, não é apenas o planeta Terra, mas é tudo que a gente tem menção e não tem menção do que é realidade, né? Tudo que existe, Deus reina. Então, dentro da igreja visível, eu queria saber dos irmãos ali, conforme o nosso catecismo fala, ou até mesmo pelo seu conhecimento de vida de igreja, que elementos fazem parte do governo real de Cristo dentro da igreja visível? Dentro da igreja visível. Quais são esses elementos que fazem parte? Como que Jesus ele reina dentro da igreja visível? Quem? Alguém levantou a mão? Amanda, por favor. Quer levar o microfone, Nicolas? Isso, obrigado. Dentro da igreja visível? Dentro da igreja visível. Eu acho que no contexto de reinar, ele usaria dos profetas para espalhar a palavra dele, como os mandamentos, a Bíblia. Sim, tem a ver. Está dentro disso. Alguém mais? Ô, gente, vocês são presbiterianos. Olha lá o Gabriel. Pode falar, Gabriel. Eu vejo que ele reina por meio de seus ministros. Então, acho que na epístola de Pedro fala que nós somos ministros do Evangelho, que nós somos sacerdotes eleitos de Deus. Então, que nós somos, diríamos, os representantes deles aqui na terra. Paulo, inclusive, usa, eu não vou lembrar em qual epístola, me desculpa, mas que eu lembre, Paulo se refere como embaixador do reino de Deus. O que o embaixador faz? Representa um país em outro país. Então, dentro da igreja visível, Deus representa o reino dele lá em cima, aqui embaixo, por meio de nós e também por meio, diríamos, dos seus ministros, os pastores, os presbíteros. É isso mesmo. Mais alguém? Engraçado que,
há muito tempo atrás tinha gente que levava isso mais ao pé da letra, e inclusive o Papa era visto como representante de Deus aqui na Terra, os cavaleiros eram vistos como o exército de Deus aqui na Terra, tanto que as cruzadas que nós aprendemos em história, claro, tinha intenções políticas, mas também tinha uma motivação religiosa. Claro, exatamente. Nós precisamos lembrar que Deus ele é governante, né, sobre toda a história e sobre como as coisas acontecem no mundo, né? E vendo até mesmo essas questões assim que pode ser equívoco, né, muitas vezes, e até mesmo erros muito bem crassos, nós observamos que mesmo diante de más escolhas da própria igreja, Deus ele continua soberano, lembrando da promessa que Deus dá ali e inspirando o apóstolo Paulo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, a sua igreja. O Gabriel falou uma coisa muito importante aqui, que antes disso, a primeira coisa que acontece em que Jesus ele exerce o seu ofício real é chamando gente para fazer parte da igreja, é chamando gente para ser igreja visível, é chamando o Nicolas, é chamando a Karina, é chamando a Carla, Dona Clarice, é chamando todos que estão aqui, todos que não estão aqui, que estão até mesmo em outras igrejas, né? Ou membros do povo de Deus em todo lugar, hoje, presente, né? Em suas devidas igrejas. De uma forma particular, daí, vamos olhar aqui para a nossa igreja presbiteriana. Deus também levanta lideranças, né? Deus chama não apenas os pastores, que são os ministros, né? Esse é o termo técnico, até mesmo usado pela nossa denominação, né? São os ministros, mas também chamam seus oficiais, chamam os presbíteros, chamam os diáconos, né? Até mesmo aqueles que estão dando aula nas suas classes, né? Também exercem algum grau de liderança. Aqueles que cuidam de sociedades internas. São pessoas que Deus levanta, Deus capacita através do Espírito Santo a estarem cuidando da sua igreja. Lembrando, Jesus, por ser Rei Todo-Poderoso, Ele é autossuficiente e Ele não precisa do nosso serviço, Ele não precisa do nosso trabalho, mas por graça, por amor, Ele nos chama para nós estarmos sendo cooperadores da sua obra, né? E também, né, dentro disso, de uma forma ainda mais particular, vamos olhar aqui de novo para a nossa denominação, estabelece leis, censuras, né? Providencia então o governo através de documentos, através até mesmo da própria disciplina. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós, acima de tudo, nós temos a Palavra de Deus como, né, nosso livro de regra de fé e prática, né? Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. No que diz respeito a postulações da nossa fé, para deixar claro a nossa mente, nós temos não apenas, né, os credos da antiguidade, como o credo niceno, como o credo atanasiano, como o credo apostólico, né, o de Calcedônia. Nós temos também, de uma forma bem específica, a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Catecismo Maior, nós temos o Breve Catecismo. Dentro das questões administrativas da igreja, nós temos a nossa Constituição, nós temos o nosso Código de Disciplina, nós temos também nossos estatutos, né? Nós temos vários documentos, nós temos regulamentos internos, né? Então, Deus ele usa tanto dentro da igreja visível, homens e mulheres para estarem ali cuidando da igreja, cuidando das pessoas, né? E lembrando, não é porque uns são chamados para presbíteros, outros são chamados para diáconos, que quem não exerce nada disso, não exerce também o ofício real junto com Cristo. Todo crente exerce juntamente com Cristo os três ofícios: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Todo cristão, ele é amado igualmente diante de Deus, né? Nós podemos olhar para a palavra de Deus e ter essa certeza, né? Alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram fazer, queiram colocar? Não? Tranquilo? E agora eu faço a mesma pergunta: como que Jesus exerce o seu ofício real, só que na igreja invisível? Como que Jesus faz isso?
Salvação, com certeza. Algo mais? Dons. Dons. Alguém mais? Nós olhamos então para a obra de Deus ao longo de toda a Escritura, nós vemos isso, principalmente a salvação, né? Nós vemos que no Antigo Testamento a gente vê que a salvação era real também, da mesma forma como é para nós no Novo Testamento. Nós vemos que Deus, através do Espírito Santo, né, Jesus ali que nos dá o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo é quem capacita e nos dá dons, né? Nós também somos, a gente precisa lembrar que por causa do pecado o mundo ele é caído. Nós estamos no mundo mau, nós estamos no mundo onde nós sofremos, né? E até mesmo diante dessa realidade, somente um rei pode cuidar de seus súditos. Então é Jesus quem nos preserva, é Jesus quem cuida de nós, é Jesus quem nos dá todo o sustento, né? Para que nós continuemos perseverantes, para que nós continuemos fiéis ao Senhor. É o Senhor Jesus também quem nos disciplina quando nós pecamos, né? Nós vamos ver lá em Apocalipse 3, quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, que ele disciplina a quem ele ama. Então até mesmo a disciplina de Deus, a disciplina de Cristo é um ato de amor, é um ato para preservar a nossa salvação, preservar a nossa santificação, a nossa santidade diante do Senhor. Então nós cremos que diante dessa realidade, diante disso tudo, nós olhamos para toda essa manutenção da nossa salvação através da pessoa de Cristo, e nós nisso tudo precisamos reconhecer o seu poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus ele morre, né, ele cumpre ali o seu ofício sacerdotal, ele ressuscita como rei todo-poderoso, que até mesmo debaixo do seu domínio está a morte. E isso também é comunicado a nós, né? Nós cremos que no último dia nós ressuscitaremos juntamente com Cristo, né? Isso se Jesus não voltar. Talvez a gente nem experimente a morte. Nós já experimentamos diretamente a glorificação. E essa glorificação, que é o último estágio da nossa salvação, é também graça de Deus. Isso é dado por causa de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que na imitação da sua morte, na imitação também até mesmo da sua glorificação, nós estaremos então glorificados em Cristo. E essa glorificação é uma marca muito importante, muito assim, é emblemático isso no que diz respeito ao ofício real de Cristo, que testifica e que sustenta também todo esse ofício, e que dá autoridade para Jesus falar que ele é rei, né? Alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos querem dar, querem contribuir? E fazer mais uma pergunta nesse mesmo momento, né? Desse mesmo estilo, por assim dizer. E que elementos faz parte do governo real de Cristo no mundo, no universo? Como que ele se mostra ser rei no universo? Como que ele faz isso? Alguém quer? Nicolas e Gabriel? Pode falar, Nicolas, primeiro. Deus é soberano sobre todas as coisas estão debaixo do seu poder. Esqueci o que eu ia falar depois. Deveria ter deixado o Gabriel falar. Brincadeira. O que eu ia falar era mais ou menos isso que o Nicolas falou, que Deus age no mundo, Deus reina no mundo por meio da sua soberania. Então, principalmente no livro de Atos, a gente vê que o tempo todo os salmistas falam que é Deus quem coloca os limites no mar, é Deus quem ergue as montanhas, é Deus quem faz a chuva, faz o sol, e inclusive a própria natureza proclama a glória de Deus. Então, Deus ele reina sobre o mundo através da sua soberania. Não sobre o mundo, sobre o universo inteiro. Naquela época não se tinha tanto conhecimento além desse mundo aqui, mas sobre todo o universo Deus é soberano.
Sim, exatamente. Nós podemos falar isso, né? Quero ver com os irmãos lá o que Paulo fala em Romanos. Você pode abrir lá para mim, por favor? Romanos capítulo 14. Eu ia dizer que Deus, lembrou. Ele abençoa todas as pessoas, né? Tem a graça comum. Através da graça comum, Ele age em todo o universo mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que é importante isso, né? O que o Nicolas falou é muito importante, tá? Mas antes vamos dar uma lida. O que diz lá em Romanos 14, versículos 10 a 11. Queria pedir para algum dos irmãos ler, por favor. Pode ler o que está sendo projetado. Se alguém tiver vontade de ler. Não, 14 e 10. Versículo 11, por favor, Carla. E agora Romanos 8, 28, por favor. Então nós vemos aqui que diante disso, né, o Nicolas falou uma coisa muito importante, eu ia falar um pouco sobre isso, que nós vemos que o Senhor, que Jesus, ele governa sobre tudo e sobre todos, né? Uma das questões que da nossa... Quer falar, dona Clarice? Exatamente. A senhora repete. Castigo do povo. Como que é, dona Clarice? Deus põe o governo e ele tira. E ele põe quem ele quer. Uhum. E muitas vezes a gente fica reclamando por causa do governo. Mas muitas vezes Deus está deixando isso para castigo. E para as pessoas se chegar mais a Ele. E buscar nele o socorro. E não no homem. Porque Deus não quer que a gente vá atrás de homens. Ele quer que a gente vá buscar Ele. Porque só Ele pode nos socorrer. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Que é perfeito. A gente precisa olhar também para o reinado de Deus no mundo, de que, por causa de como Ele mantém o mundo, de como Deus ele é providente no mundo, Deus ele também está governando todas as coisas. Todas as questões, até mesmo políticas, acontecem, né? Mas quando a gente está falando sobre Deus, Jesus, sendo rei, governando sobre tudo, sobre todos, nós precisamos lembrar disso que o Nicolas falou. Lembra quando a gente falou sobre graça comum, graça especial? Lembram disso? A graça comum, eu lembro que até a Marister perguntou numa das aulas há um tempo, né, sobre isso, que a graça comum é aquela graça mantenedora de tudo que existe. É a graça que mantém as coisas na ordem que estão, né? É a graça que impede com que o pecado destrua tudo, né? Então, a graça comum ela está em todo o universo. Por mais que o pecado manche e distorça em alguma instância questões cósmicas, até mesmo questões atômicas e quânticas, nós precisamos entender que em tudo existe graça. Tudo é mantido pelo poder do Espírito Santo, que também isso, é Deus que manda, exatamente. Deus manda o sol para o justo e para o ímpio, exatamente. Então, mas quando nós olhamos para a graça especial, nós precisamos entender que, diante desse mundo caído, que é mantido pela graça comum, Deus, ele, de uma forma especial, se revela de uma forma salvífica, de uma forma salvadora para os eleitos, em algum momento da história, né? Então, por isso que nós evangelizamos, nós não sabemos, né? A igreja invisível, como a Dorena falou, nós não conhecemos a igreja invisível, nós não sabemos quem são as pessoas. Nós, da mesma forma como nós, antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos no mesmo mundo caído, e nós continuamos no mundo caído, mas hoje nós fomos alcançados pela graça e nós professamos Jesus no nosso coração, crendo que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E por isso, como que se comunica a graça comum e a graça especial?
A palavra de Deus deixa bem claro. Deus, ele usa da graça comum justamente para que os santos, os eleitos, o povo de Deus fique bem, né? É a graça comum que impede, em última instância, que o povo de Deus seja destruído. É a graça comum que faz com que o ímpio não seja tão mal assim, como ele poderia ser. É a graça comum que faz com que nós fiquemos preservados. É a graça comum que faz com que nós tenhamos como sermos sustentados fisicamente, tendo roupa num frio como esse, né, tendo um alimento, né, nas nossas mesas, né, tendo uma casa, né. Tudo isso é a graça comum. São meios que Deus ele proporciona para que nós fiquemos vivos, fiquemos bem, né. Até o momento que nós ouvirmos falar da salvação em Cristo. No momento a gente vai ouvir isso, né? E também uma coisa que é importante, que a dona Clarice falou, nesse sentido de que, porque Jesus, ele sendo Deus, ele governa sobre tudo e todos, nós olhamos para todas as esferas nesse mundo, tudo que existe nesse mundo, questões políticas, questões econômicas, questões sociais, nós podemos olhar para onde nós quisermos. Nós vamos olhar para Jesus e ver que o seu poder também dura nisso. E de que Jesus, sendo Deus, ele não permite a impiedade. Ele não é tolerante com a impiedade. Ele pode deixar soberanamente, por algum tempo, isso acontecer. Pode deixar com que um governo seja hostil em algum momento, né? A dona Clarice falou sobre o castigo que muitas vezes vem, né? Serve justamente para correção. Nós olhamos para o Antigo Testamento como os reis de Israel, como o povo de Deus era idólatra, né? E de como Deus, ele utilizando até mesmo povos ímpios, sendo um instrumento nas suas mãos para castigar a impiedade do seu povo, né? E não era um castigo, como a gente vê nos livros proféticos, não era um castigo em última instância para aniquilar o povo, mas era um castigo para trazer de novo o povo à comunhão com Deus. Não era de abandono, mas era de reconciliação. Isso, porque ele tinha um propósito, né? Paulo vai usar esse texto, vai citar essa passagem em Romanos 9, né? É um clássico Romanos 9, né? No nosso meio. E vai falar justamente disso, né? E que tinha um porquê daquilo lá, para que o poder de Deus se manifestasse naquele meio, né? E é interessante, é só um parênteses aqui, isso que o irmão falou é muito, muito legal da gente pensar, de como Deus, de uma forma muito intencional, né, no Êxodo, como Deus ali, através das 10 pragas, humilhou cada divindade dos egípcios, né? Humilhou todas as divindades, os falsos deuses dos egípcios. Não vamos entrar nisso agora, mas se você quiser dar uma pesquisada, veja lá, dá um Google bem rápido, assim, ou até pegue um livro, né, de teologia, ou até mesmo de teologia histórica, e perceba o quão grandioso é Deus, de como Deus ele castiga o ímpio. O seu reinado no mundo também se dá nisso, em não ser indiferente com a impiedade daqueles que não conhecem, que não professam Jesus como Deus, né? E por mais que exista governo mau e governo ruim, Jesus continua sendo rei sobre todos, tudo e todos, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por favor, Doriana. Nós não podemos esquecer que Jesus está desde o princípio, e a palavra diz que ele era o verbo e ele, na verdade, criou todas as coisas. Mas, assim, o que a gente, nessa questão da função, como rei, a gente tem que saber que Jesus, ele continua reinando independente dos nossos governantes aqui na Terra. Jesus, na verdade, mantém todas as coisas em seus lugares, porque é Ele quem, na verdade, dá ordem à natureza para ela ser como é, né? A gente vê a perfeição, a gente fica espantado com tanta perfeição, realmente, como todas as coisas, elas fluem naturalmente, sem a intervenção do homem. Quando o homem intervém, na verdade, a intervenção do homem tem que destruir a criação e não a melhorar.
né? E se não fosse a intervenção de Cristo sobre todas essas coisas, a gente realmente já estaria numa situação muito pior do que nós vivemos hoje. Mas é importante a gente entender de que todas essas coisas servem para uma única coisa, para a glória de Deus. Com certeza. Né? Porque assim, a palavra de Deus diz que nós fomos criados para isso. O propósito da criação do homem é glorificar a Deus, né? E o propósito de tudo que Cristo faz aqui, de chamar o seu povo eleito, do povo eleito, na verdade, ter o papel de evangelizar, de trazer a palavra, de levar a palavra de Cristo ao mundo, né? Nós precisamos entender que nada disso serve para nos engrandecer, nos dizer que somos melhores que os outros, achar que quem, na verdade, não está no mundo. E uma coisa que eu acho que é importante nós, como cristãos crentes, é entendermos que nós não podemos, na verdade, jogar pedra no outro que está no mundo, porque o outro que está no mundo não foi escolhido por Cristo. É uma escolha. Eu não escolhi a Cristo, foi Cristo que me escolheu. Né? Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente começa a entender de que o nosso papel é evangelizar e orar. Né? E aí a gente começa a entender que tudo é para a glória de Deus. E que Deus move, como você disse no início, é Jesus quem nos move a estar aqui para aprender mais dele, para engrandecê-lo. Porque se fosse pela nossa natureza, nós estaríamos na cama, na nossa coberta e tudo mais. De pijama, com então, o friozinho assim, que está hoje. Exatamente. Então, assim, nós precisamos entender que tudo é para a glória de Deus. Qual o nosso propósito de estar aqui hoje? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Exatamente. É interessante ver, né, como essa primazia é dada a Cristo de uma forma muito, muito especial. Nós oramos em nome de Jesus, nós não oramos em nome do Espírito Santo, né, em nome de Deus. A gente não termina nossas orações assim. A gente vai ver lá em Colossenses que todas as coisas foram criadas para Cristo, por Cristo e por meio de Cristo, né? Da mesma forma como o Filho, ele não se ensoberbece nisso, mas ele dá toda a reverência e a autoridade de Deus Pai, e ele fala mesmo isso, que toda a autoridade lhe foi dada, né? E a gente vê também Jesus falando sobre o Espírito Santo, por exemplo, quanto à blasfêmia, que contra o Pai e contra o Filho são perdoados, mas contra o Espírito Santo não. É interessantíssima ver essa harmonia entre a Trindade. É algo assim maravilhoso de ver como Jesus ele é o centro da existência, mas Deus Pai foi quem criou todas as coisas, né? E que mantém todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. É incrível isso e é lindo isso. Não tem como não crer nisso, né? Então, quando nós falamos sobre o reinado de Cristo, e aí eu quero que vocês lembrem o que o Gabriel falou lá no início da aula, quando que se dá esse reinado? Quando começou? Quando termina? Como que se entende isso? Alguém? Eu quero falar, Nicolas, pode falar. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão. A gente pode ver 3 momentos do reinado de Deus que tem alguma diferença. Até a vinda de Cristo e a sua morte e ressurreição, de uma certa forma, Deus reinava, continua reinando sobre todas as coisas, mas ainda não tinha sujeitado todos os principados e potestades sobre Cristo. Ainda aquele texto que a gente leu no começo da aula, Salmo 110 diz que sente-se à minha direita até que eu coloque todos os inimigos sob estrado dos seus pés. Então, de uma certa forma, até a vinda de Cristo existia um certo tipo de reinado. Depois disso, Cristo diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e portanto, né? Então, a partir daquele momento, Cristo tem toda a autoridade. Isso que eu queria entender, né? Como é que diferencia? Porque ele já tinha autoridade antes, mas agora ele tem uma autoridade diferente, vamos dizer assim. E por fim, ainda quando todas as coisas foram consumadas, aí todas as coisas estarão no seu estado pleno, vamos dizer assim. Terceiro momento do reinado de Deus.
Então, meio que eu não respondo, mas eu faço uma pergunta em cima da resposta, da pergunta. Uma resposta da resposta, da pergunta da resposta, né? Mas alguém quer falar, Mariane? A palavra diz que Jesus é aquele que era, é e há de vir. Então, a gente entende que todos os ofícios que ele exerce são eternos, porque a natureza dele é eterna. Então, desde antes da fundação do mundo, onde o próprio Cristo criou todas as coisas por meio dele próprio, ele já exercia esses ofícios e ele continua eternamente. Continua eternamente. Eu acho que a palavrinha aqui pode dar uma melhorada nessa confusão, porque assim, queridos, a gente vai sempre ter a tendência de pensar de uma forma humana quanto a essas coisas. A gente nunca vai conseguir entender. A gente, assim, a pessoa que fala que sabe explicar assim 100% em como Jesus ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, a pessoa ou está mentindo ou é o próprio Deus que está falando com você. Né? Ou a mesma coisa com a Trindade. Quem consegue explicar a Trindade? Quem consegue explicar um mistério do que é do Deus Trino? Como que Deus se manifesta dessa forma? Né? Nós, quando olhamos para a pessoa, o ser de Deus, nós precisamos entender que ele trabalha dessa forma também. Né? Ele não se desvincula, ele se revela e ele comunica aquilo que lhe apraz a nós. Né? Como dons comunicáveis de Deus, atributos comunicáveis de Deus. O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, né? Atributos incomunicáveis de Deus. A onisciência, a onipresença, né? Isso não é comunicado a nós. Nós sabemos, nós teorizamos isso, mas nós não fazemos menção do que é isso na sua plenitude. E quando Deus ele age de uma forma soberana, sendo Deus, na nossa história e nas nossas vidas, nós precisamos entender dessa forma também. Jesus ele continua sendo profeta, sacerdote e rei. Jesus ele não se tornou profeta, sacerdote e rei. Ele sempre foi, sempre será. No nosso momento da história, nós podemos entender que Jesus, assim sendo o agente da segunda trindade, aquele que representaria toda a raça humana, ele administra isso de formas diferentes ao longo da história. Né? Então, Jesus ele é rei hoje. Ele vai deixar de ser rei na eternidade? Não, o ofício real vai ser administrado de uma outra forma. Falei no início da aula. Como que Jesus ele vai continuar sendo o sumo sacerdote na eternidade, sendo que não precisa mais de sacrifício, a gente vai estar lá. Esse ofício sacerdotal vai estar sendo administrado de uma outra forma. O ofício profético. Né? Antigamente, no Antigo Testamento, era através das revelações, através de uma sombra. Né? No Novo Testamento, na proclamação do Evangelho, no chamado ao arrependimento das pessoas e tudo mais, sendo vozes de Deus. Né? E como se dá esse ofício profético na eternidade? Muito provavelmente seja a gente ouvindo a palavra do próprio Deus diretamente dele, sendo reveladas talvez até coisas que não tinham sido reveladas para nós até o momento. Né? Então, como que a gente entende isso? Sabendo que Deus ele é soberano, sabendo que Deus, por mais que ele se mostre de uma forma muito, muito ampla, ele se revele de uma forma muito ampla para nós, ainda não é o suficiente em relação ao ser de Deus, né? Que, em suma, os atos de Deus são misteriosos. Né? Por que coisas ruins acontecem com gente crente? Por que coisas ruins, coisas muito boas, muitas vezes acontecem com os ímpios? São questões que a gente não consegue compreender através da nossa racionalidade. Mas a gente crê numa promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou desempregado, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque às vezes a nossa ânsia de entendimento, e que é algo muito legítimo, mas que pode ser, dependendo do nosso anseio de entender, pode ser até mesmo uma forma de ser afrontoso contra Deus, de não reconhecer sua soberania. Né? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a eternidade, nós precisamos entender que Jesus ele continua sendo rei eternamente. Né? Nós olhamos para hoje, nós vemos que Jesus ele continua sendo rei, mesmo diante das coisas ruins que acontecem no nosso mundo. Né? E que essas coisas não se passam
não se passam batido. E uma coisa que é importante falar sobre Jesus como rei. Jesus não é aquele hippie que a gente ouve muitas vezes, aquele Jesus de paz e amor, aquele Jesus que é tolerante com o pecado. Jesus é aquele que fala que quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Jesus é aquele que fala que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Jesus é aquele, como nós lemos no Salmo 110, que governa as nações com um cetro de ferro, e o cetro de ferro não é para agradar, fazer carinho na cabeça de alguém, é muito pelo contrário, né? É para, né, dar uma carcada, né? É para castigar mesmo, né? Nós precisamos olhar para Jesus. Oi? Para a gente acordar. Muitas vezes isso é para a nossa vida, para a nossa santificação, né? Para a nossa disciplina. Né? Isso também é para o castigo dos ímpios no último dia. Né? Quando a gente está falando sobre o reino de Cristo, nós precisamos entender, respondendo a pergunta do Gabriel no início, que Jesus ele reina. E nisso, a gente entra naquele assunto escatológico em relação ao Apocalipse e tudo mais, de como que Jesus ele reina. Será que Jesus vai começar a reinar daqui 1000 anos, até a sua terceira volta? Ou Jesus já reina hoje? Nós, como reformados, nós acreditamos que Jesus ele reina hoje. Né? O seu reinado ele foi inaugurado, essa é a palavra, inaugurado, na sua ressurreição. Na sua ressurreição. E ele continua reinando eternamente, né? Nisso tudo. Nós olhamos precisamos lembrar também que é aquela ideia do reino de Deus, daquela ideia do já e do ainda não. Nós vivemos no reino de Deus, nós vivemos no reino de Jesus, onde Jesus sempre vai ser a cabeça da igreja, mas Jesus continua reinando eternamente, mas Jesus, quando voltar, nós, como povo de Deus, como também súditos e parte desse reino, nós continuaremos reinando com Ele de uma forma, como o Nicolas falou, de uma forma plena, que seria esse terceiro estágio que você estava mencionando. Gabriel, por favor. Esse já e ainda não, mal comparando assim, poderia... Como é que eu posso dizer? Me pareceu um pouco com a situação do rei Charles da Inglaterra, porque, a partir do momento que a mãe dele, Elizabeth II, morreu, automaticamente ele já se tornou rei, mas foi mais ou menos 1 ano até a coroação dele, até ele ser, diríamos, oficializado como rei. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, a partir do momento que um presidente é eleito, ele efetivamente já é presidente do Brasil, mas ele só vai tomar posse no próximo dia 1º. Seria alguma coisa mais ou menos assim, esse já e ainda não? Seria a ideia de que Jesus ele inaugurou, lembrando de tudo que a gente falou aqui, Jesus ele chamou um povo, né? Deus na eternidade chamou o povo, escolheu um povo, ali eleito mesmo, e em Cristo, ao consumar e ao cumprir tudo o que foi falado no Antigo Testamento, na sua morte e na sua ressurreição, então se inaugura no nosso tempo esse reinado. Né? Onde nós estamos esperando pela volta de Cristo, e enquanto isso, nós, como membros desse reino, nós vivemos como cidadãos do reino, e estamos aguardando a volta de Cristo para que nós vivamos de uma forma plena nesse reino. Então o reino ele já existe, o reino já é. Jesus não vai tomar posse um dia, Jesus ele já ele sempre foi rei. Né? Ele não se tornou rei, ele não vai virar rei, ele sempre e permanecerá como rei. Carla? Eu acho que é interessante a gente lembrar assim, nós temos o nosso tempo temporal, isso, com a nossa linha de tempo. Só que Deus não age no nossa linha de tempo, é atemporal. Então, nessa linha atemporal, Jesus, sim, já está reinando desde o início até o fim. Né? Aí, quando a gente pensa nessas duas linhas de tempo, eu acho que fica mais fácil a gente entender que, sim, Jesus já está reinando. É fácil a gente pensar, aí se torna fácil a gente pensar quando, por exemplo, nós falecemos. Nós vamos para onde? Quando não fechar os nossos olhos aqui. Nós vamos aguardar a vinda de Jesus para daí a gente poder estar junto com Ele e tal? Não, nós fechamos o olho aqui e abriremos junto do Pai. Já estaremos reinando com Jesus, já estaremos no reinado de Jesus. Né? Então,
essa linha atemporal que a gente tem que pensar. Exatamente. Nós, é como, por exemplo, vou fazer uma didática aqui. Aqui está a linha do tempo. Deus está aqui olhando em terceira pessoa para isso tudo, né? Deus está olhando o início e o fim. E onde Deus está é a eternidade. Deus age dentro do tempo cronológico, né? Quando nós olhamos em Eclesiastes 3, que existe um tempo para todas as coisas, né? Tem duas palavras, nesse versículo, em Eclesiastes 3:1, são usadas duas palavrinhas de tempo, que no original se refere ao tempo de Deus e ao tempo dos homens, né? Isso. Exato. A gente lê no português é a mesma palavra, tempo, né? Mas o significado, se nós formos pegar no texto original, até mesmo a tradução do hebraico para a Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego, nós vemos a palavra kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo cronos, que é o tempo dos homens, né? O tempo cronológico, né? Nós vemos essa distinção, né? Então Deus ele age no tempo cronológico, mas também baseado no seu próprio tempo, né? Vamos imaginar, vamos fazer esse exercício mental. Pense que Jesus ele está voltando hoje e ainda não está voltando hoje, né? Jesus está criando o mundo agora, Jesus está morrendo agora e Jesus está voltando agora no tempo fora do tempo. Né? Então nós precisamos, quando nós olhamos para o tempo, nós entendemos que Jesus ele é rei, não baseado no que ele fez aqui, mas baseado no seu próprio ser. Sei que é um pouco confuso, justamente porque nós estamos nesse tempo e nós pensamos dessa forma, tipo 1, 2, 3, né? E a eternidade é isso, é a ausência desse tempo, é estarmos plenamente com Jesus na eternidade. Por favor, irmão, lá atrás. Bom, eu fiquei com uma dúvida com relação à governabilidade que o senhor falou. Se Jesus, a partir da ressurreição, ele começou a governar, eu queria saber do senhor, embasado como vocês veem essa forma de governabilidade a partir da ressurreição. Fiquei em dúvida. Então, esse reino no nosso tempo, né, a gente vê que Jesus ele cumpre todos os seus ofícios, né? O último ato ali da humilhação do Redentor é a sua morte, né? A gente vai falar um pouco sobre, começar a semana que vem sobre a obra de Cristo, né? Então venham para cá nas próximas semanas, vai ser muito bom. Nós entendemos que a ressurreição ela é essa expressão máxima, né? Não que Cristo ele nunca tivesse sido rei, sempre foi. Mas para nós, na imitação de Cristo, isso nos foi revelado também, a fim de que nós agora olhemos para Cristo ressuscitado de fato, e nós agora possamos contemplar um reino onde não existe mais jugo de morte, onde não existe mais poderio de Satanás, onde agora no nosso tempo o reino é inaugurado de uma forma que nós podemos viver eternamente. Voltar àquilo que foi falado mais cedo aqui, glorificar a Deus de forma plena, viver uma vida de santidade sem nenhuma restrição. Nós temos liberdade por causa de Jesus. No ofício sacerdotal, por causa do que Jesus fez sendo rei, nós podemos chegar confiadamente diante de Deus. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos cumprir ações. Por causa do ofício profético, agora nós, por causa dessa ação real de Cristo, de que onde foi exposto para o mundo todo a sua majestade, né? Porque Jesus não apenas ressuscitou, ficou quietinho lá, os 11, né? Que, né? O Judas já tinha batido as botas, né? Fiquem quietinho aqui, que eu vou subir ali para o céu e daqui a um tempo eu volto. Não, Jesus se revelou para um monte de testemunha por 40 dias. Então Jesus ele revelou isso de uma forma gloriosa, né? Então isso foi comunicado, isso foi dado para o mundo como uma certeza de que o poderio de Satanás já estava de fato destruído.
né, de Satanás não teria mais domínio sobre os santos de Deus, sobre os eleitos de Deus. É nesse sentido que nós entendemos que o reinado de Cristo ele foi inaugurado, mas enquanto isso, até a volta de Cristo, que é onde vai ter a destruição definitiva do pecado, destruição definitiva do mal, até mesmo do próprio Satanás, nós vamos de fato viver de uma forma plena esse reino que já existe através de Jesus. Entendeu? O pastor Leandro Lima, ele tem uma interpretação curiosa, interessante, sobre escatologia, quando tange essa questão da autoridade de Jesus Cristo. Em Lucas 10, versículo 18, vou pegar essa passagem para a gente pensar um pouquinho. Ali diz, Jesus lhes disse aos discípulos, quando estava retornando, 70 discípulos, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A partir disso aqui, a gente pensa, quando que Satanás caiu dos céus, né? Como um relâmpago? O pastor Leandro Lima interpreta aqui o seguinte, na cruz, toda a autoridade que Satanás tinha como enganador das nações e como acusador das nossas almas diante de Deus, essa autoridade foi retirada dele, né? E nesse sentido, talvez o que se pode diferenciar entre até o cumprimento das promessas em Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, ali a autoridade sobre as outras nações, elas estavam debaixo do engano de Satanás. Sim. Elas estavam sem conhecimento do Deus único, vamos dizer assim. De certa forma tinha, né? Porque está no coração de todo homem. Mas elas estavam sob engano das potestades, né? Dos principados, dos falsos deuses deles. Então, a partir do momento que Jesus Cristo nasce, morre e ressuscita, a autoridade passa para poder pregar o evangelho em todas as nações. Isso, exatamente. Tanto que quando Jesus ele fala, toda autoridade me foi dada, né, nos céus e na terra, logo em seguida ele fala, portanto, façam tudo isso, preguem para todo mundo, né? Meus irmãos, vamos encerrar esse tempo, a gente já passou um pouco do nosso tempo cronológico, né? E vamos orar para que nós nos despeçamos, mas leve no seu coração hoje que Jesus é rei. Jesus é rei sobre a sua vida. Não existe coisa mais gratificante, coisa mais segura de ter um rei todo-poderoso. Dê graças a Deus de que esse rei na sua vida não é você mesmo. Senão, olho para mim, eu vejo assim, se eu fosse tomar a direção de todo o passo que eu quero dar, eu já estaria perdido. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é nosso rei todo-poderoso, que nos livra do jugo de Satanás e que nos dá autoridade para proclamar a sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor olhou para nós na nossa miséria e teve amor, Pai, teve compaixão de nós, Pai. Obrigado, Deus, por ter enviado seu Filho Jesus, nosso profeta, nosso sumo sacerdote, nosso Rei majestoso. Obrigado, Jesus, por tamanha obra em nossas vidas. Continue a fazer, Pai, a sua vontade em nós. Continue, Pai, a nos dar o seu Espírito Santo para guiar os nossos passos. Pedimos ao Senhor, Deus, que continue, Pai, a estar nos disciplinando também quando precisarmos sermos disciplinados. Que o Senhor seja sempre o motivo da nossa adoração. E que é por causa da sua autoridade, por causa daquilo que Jesus conquistou naquela cruz, também como o Rei Todo-Poderoso, ressuscitando no terceiro dia. Por causa disso tudo, que a nossa vida, Pai, seja plena, Pai, em adorar e sentir prazer no Senhor eternamente, Pai, glorificar o seu santo nome, que é o único digno de ser exaltado. Te louvamos, Deus, que o Senhor seja conosco, abençoe nossos retornos às nossas casas, que o Senhor seja engrandecido também no nosso almoço, na nossa tarde, e que o Senhor, Pai, depois, no momento oportuno, na reunião da sua igreja, receba o louvor que só é devido a Ti. Em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos. Amém.